Olá, bem-vindos a mais uma aula de História. Hoje a aula tem o nome de Três Mundos em Presença e é uma aula em que não temos propriamente uma resposta ao desafio, porque o desafio que foi lançado tem uma resposta muito personalizada, portanto espero que tenham conseguido responder a esse mesmo desafio de acordo com aquilo que tinha sido pedido e por isso passamos já então ao assunto da aula de hoje, chamado, como eu já disse, Três Mundos em Presença, e cá temos eles: o mundo capitalista, o mundo comunista e o terceiro mundo. E de onde é que vêm estes mundos e estes nomes? Ora bem, em relação a estes dois, já foram referidos em aulas anteriores, tem a ver com o que se passou após a Segunda Guerra Mundial, com o clima de Guerra Fria que se gerou imediatamente a seguir e que fez com que então surgissem estes dois mundos, o mundo capitalista e o mundo comunista, como mundos que se opunham. Agora vamos apresentar um terceiro mundo, fica já aqui o nome, a expressão terceiro mundo, que iremos então explorar ao longo da aula. Mas para já vamos começar então pelo princípio, obviamente, e pelo mundo capitalista, que tinha como país que se destacava os Estados Unidos, e vamos então começar por falar nos Estados Unidos, país que, como sabemos, depois da Segunda Guerra Mundial teve todo um grande protagonismo em termos económicos, e isso naturalmente ajudou a que no país surgissem as multinacionais, ou seja, grandes empresas que conseguiram, através do seu sucesso, alargar, expandir o seu campo de ação, arranjando várias filiais. Isto, naturalmente, foi ajudado pelo facto de os Estados Unidos, de acordo com o sistema capitalista vigente, haver uma livre concorrência que permitia que as multinacionais pudessem proliferar, expandir-se pelo país. Esta foi, então, a base da economia norte-americana nesta altura. A nível dos setores de atividade, qualquer um deles existente nos Estados Unidos era um setor extremamente desenvolvido. A começar pelo setor primário, a agricultura, fortemente mecanizada e com um decréscimo no número de pessoas que lá trabalhavam, portanto, população ativa no setor primário. A indústria também com um avanço tecnológico bastante grande, isto devido ao grande investimento que existia nos Estados Unidos ao nível das inovações tecnológicas. Ora, se nós verificarmos, por exemplo, aqui neste gráfico, se nós verificarmos a distribuição da população ativa norte-americana por setores de atividade, poderemos ver nitidamente, isto entre 1930 e 1970, como há aqui uma ascensão do setor terciário, enquanto que o setor primário vai sempre descendo, havendo aqui, com algumas oscilações, uma manutenção da população ativa no setor secundário. Por isso, podemos dizer que o setor terciário cada vez mais vai dominar a sociedade norte-americana, havendo assim uma terciarização deste setor da população ativa norte-americana. Paralelamente a isto, vemos que se afirma nos Estados Unidos o chamado Estado-providência, ou seja, um Estado que garante a nível social o bem-estar da sua população através de estruturas que são criadas para o efeito. Ora, estamos a falar então de um país ao qual são dadas condições para que a sua população tenha um bom nível de vida. Se a população se sente à vontade para ter esse bom nível de vida, é normal também que se sinta à vontade para ter filhos. E o que vai acontecer nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial é a existência de famílias numerosas, com muitos filhos, famílias que pertencerão a uma sociedade média, média-alta e que realmente vão ter 4, 5, 6 filhos. Vejam aquela imagem que eu vos selecionei, onde vemos realmente o exemplo de uma família numerosa. E aqui neste gráfico vejam então a evolução que vai existir desde 1930, vejam o crescimento que vai acontecer até chegarmos a 1950, 1960, onde vão nascer mais de 4 milhões de crianças por ano, quando em 1930 o número andava apenas nos 2 milhões. Portanto, para o dobro, ou mais do dobro, o crescimento que vai ser registado. Este fenómeno vai-se dar o nome de baby boom portanto, vai caracterizar este pós-guerra a nível social. Os americanos, devido a esta forma de vida que lhes dá realmente um bem-estar bastante grande,
vão sentir-se à vontade para adquirir aquilo que querem e aquilo que gostam. Este estilo de vida que os americanos vão desenvolver nesta altura costuma-se dar o nome de American Way of Life. E neste excerto nós podemos ver algumas características desse mesmo American Way of Life. Vejam logo a primeira frase. Vivo, logo compro. Ou seja, um americano tem capacidade para comprar só pelo facto de estar vivo, porque tem capacidade para o fazer. A liberdade consiste em comprar, vender, trocar, aproveitar os saldos. A liberdade é algo que é muito importante para os americanos, é importante para todos nós, não é? Mas estamos agora a falar da realidade americana e isto significa que eles poderão optar por fazer aquilo que querem, tendo em conta o poder de compra que têm. A felicidade, portanto, passa por aqui. A felicidade consiste na criação ininterrupta de novas necessidades e de novos produtos para satisfazê-los. Ou seja, tendo em conta a capacidade monetária que os americanos têm, podem estar sistematicamente a tentar arranjar novos produtos que os satisfaçam. Uma mentalização e uma lavagem ao cérebro contínuas lembra-lhes em todo o lado, nas bermas das estradas, nos céus, nos periódicos e nos espetáculos, que esses produtos são amigos, que os acompanham durante o dia. Ora, isto significa que, a toda a hora, um americano pode encontrar algo que o atraia para poder obter determinados produtos. E o resultado é algo como nós podemos ver nesta imagem. Uma família norte-americana com uma série de bens que não são propriamente bens de primeira necessidade, serão bens que lhes dão prazer. Vejam o barco, vejam a piscina, vejam a bicicleta, o barbecue. Portanto, uma série de coisas que poderão fazer parte da vida cotidiana do norte-americano, não sendo um bem de primeira necessidade, é algo que lhe dá prazer e algo que ele pode obter porque tem meios para o fazer. Agora, falava ali na lavagem ao cérebro contínua em todo o lado. Porquê? Porque, naturalmente, tendo em conta a capacidade que o americano tem de poder comprar, há que fazer publicidade aos produtos, há que apelar para que esses produtos possam ser comprados e consumidos. E a publicidade atinge aqui então uma importância muito grande, porque tem que ser apelativa, tem que tentar atrair o americano para a obtenção desses produtos, porque estamos numa sociedade de consumo, onde é possível obter tudo, não porque o americano tenha logo à partida dinheiro para o fazer, mas porque são dadas facilidades para que possa obter esse dinheiro e obter os produtos então que pretende. Esta realidade é a realidade americana, mas facilmente vai passar para fora dos Estados Unidos. Nós vimos como em 1947 foi feito o Plano Marshall, como os Estados Unidos ajudaram a Europa na sua recuperação e a partir daí, então, tudo aquilo que os americanos vão desenvolver vai rapidamente passar para a Europa Ocidental. Logo, as tais multinacionais que os Estados Unidos vão desenvolver, também elas vão chegar à Europa e assim ainda alargar mais o desenvolvimento económico norte-americano e ajudar naturalmente ao desenvolvimento económico dos países da Europa Ocidental. Mas existem outras realidades dentro deste mundo capitalista, como é, por exemplo, o caso japonês. Ora, o caso japonês é um caso sério, digamos assim. Porquê? Porque o desenvolvimento que o Japão conheceu no pós-Segunda Guerra Mundial foi algo fora do comum. O Japão teve uma ajuda preciosa dos Estados Unidos dentro do modelo de desenvolvimento económico, naturalmente que conciliado com a mentalidade japonesa e portanto, o seu modo de ser. O resultado disso é o que nós podemos ver aqui neste gráfico. A azul temos o crescimento do Produto Nacional Bruto japonês desde 1953 até 1985. E verificamos que foi sempre acima do crescimento dos outros países industrializados, chegando ao ponto de, na primeira metade dos anos 60, chegar quase a um crescimento anual de 15%. Ora, por isso mesmo, por este crescimento ter sido deste nível, costuma-se falar então no milagre japonês.
E este milagre japonês acabou por, gradualmente, se estender a outros países da mesma área continental, portanto da Ásia, do Extremo Oriente, a começar por um conjunto de territórios, países e territórios que ficaram conhecidos como os dragões asiáticos, nos quais nós podemos inserir a Coreia do Sul, o Taiwan, a Singapura e Hong Kong. Mais tarde, mas não ao mesmo nível, terão surgido os tigres asiáticos, que são constituídos pela Tailândia, pela Malásia, pela Indonésia e pelas Filipinas. Portanto, como veem, temos aqui este mundo, este modelo capitalista a tentar chegar o mais longe possível. Mas, e há sempre um mas, nem tudo foram rosas. Houve problemas que surgiram, neste caso, e voltando aos Estados Unidos, e que naturalmente serviram de certa forma de travão ao que se estava a passar. Estas duas imagens que nós temos aqui presentes acabam por nos dar algumas pistas sobre o que se passou. Esta imagem tem aqui uma palavra que se destaca, que é a palavra racismo. E esta imagem vemos uma bola que vai circulando por entre as pessoas, dando assim ideia de liberdade. Ora, então, do que é que estamos a falar? Em primeiro lugar, estamos a falar realmente da discriminação que ainda hoje existe nos Estados Unidos, mas que era muito pior nesta altura e que levou a que, por exemplo, este senhor Martin Luther King se manifestasse em relação a isso, tendo ficado célebre uma expressão que ele utilizou, que é o "tenho um sonho", I have a dream, no qual ele dizia que um dos seus sonhos era ver os filhos dos antigos proprietários dos escravos e os filhos dos antigos escravos sentados na mesma mesa, como se fossem iguais. Algo que, naturalmente, foram tomadas medidas para que isso acontecesse, mas que gradualmente ainda encontramos alguns sinais de que há ainda muito para fazer. O programa espacial norte-americano foi algo que os americanos, no qual investiram bastante. É uma coisa boa, em princípio, é positiva, realmente leva à expansão de novos horizontes. Mas aqui temos que ver também o outro lado. É o lado da despesa. O lado da despesa pública. O Estado investiu muito dinheiro no programa espacial e, claro, isto começou a trazer algumas dificuldades para o Estado norte-americano, paralelamente com outros gastos que o Estado norte-americano teve na mesma altura, com uma guerra da qual nós já aqui falámos, que é a Guerra do Vietnã. E a Guerra do Vietnã não só trouxe esse problema, como ainda trouxe por parte de uma parte da juventude norte-americana uma contestação em relação à mesma, em relação à guerra, em relação ao facto de muitos jovens estarem a ser mobilizados para essa mesma guerra, mas acabou por ser também uma forma de contestar o tal American Way of Life que se estava a desenvolver no país. Daí terem existido vários movimentos e vários momentos que marcaram essa contestação, nomeadamente o Festival de Woodstock, em 1969, e, claro, o incontornável movimento hippie, que é exatamente da mesma altura. Ora, esta contestação juvenil passou para a Europa e marcou, sobretudo, a história de França em 1968, especificamente no mês de maio de 1968. Uma contestação que começou por ser juvenil, estudantil, e acabou por se alargar à sociedade francesa e acabou também por ter alguns contornos políticos que levou, inclusive, a algumas reformas. Ora, isto no que diz respeito ao mundo capitalista. Agora, em relação ao mundo comunista. Ora, temos como protagonista a União Soviética e 6 países da Europa que estavam sob a sua esfera direta de influência. A Bulgária, a Checoslováquia, a Hungria, a Polónia, a República Democrática Alemã e a Roménia. A República Democrática Alemã, lembrem-se, é aquela parte da Alemanha que não se juntou às outras após o final do processo de desnazificação e desmilitarização. Apesar destes 6 países terem entrado na esfera de influência da União Soviética, nem sempre isso se fez de forma pacífica. E temos assinalados no mapa 3 momentos em que houve contestação a esse modelo. Na Hungria, em 1956,
em Praga, na Checoslováquia, em 1968 e, por fim, na Polónia, em 1980. Para além deste modelo, do modelo centrado na União Soviética, outros modelos surgiram, nomeadamente o modelo jugoslavo, da autoria de Josip Broz Tito, o seu líder, e na China, da autoria de Mao Tse-tung. No caso cubano, Cuba, que fica, portanto, no continente americano, não muito longe dos Estados Unidos, como aliás já vimos, houve um golpe de Estado em 1959 que derrubou o então líder Fulgêncio Batista, apoiado pelos Estados Unidos, e levou ao poder Fidel Castro. Fidel Castro não teve o apoio dos americanos e acabou por ter, sim, o apoio da União Soviética, acabando, portanto, por criar um outro modelo comunista. Entretanto, na União Soviética vão suceder alguns líderes com políticas diferentes. Nikita Khrushchev, já falámos dele porque é o autor da coexistência pacífica. Aí houve uma aproximação em termos de diálogo aos Estados Unidos. Posteriormente, com Brezhnev, houve um retrocesso e, novamente, uma linha mais conservadora. E foi durante este período que a União Soviética começou a conhecer alguns problemas, até porque houve aqui um conflito militar, uma intervenção no Afeganistão, que veio trazer ao de cima algumas fragilidades do regime da União Soviética. E já na década de 80, quando Mikhail Gorbachev se vai tornar no líder do Partido Comunista da União Soviética e, posteriormente, então, e em consequência disso, o líder da União Soviética, vai começar a defender uma linha que passa mais por uma reforma. E há duas palavras que vão marcar a sua governação, que é a palavra perestroika, que significa reestruturação, e a palavra glasnost, que significa transparência. Ora, o que parecia estar a acontecer era que o modelo tradicional comunista estava a dar lugar a um modelo um pouco mais livre, o que permitiu então que a contestação surgisse e no final da década de 80 começassem a surgir então as primeiras fraturas neste regime que acabaram por ficar representadas, digamos assim, pela queda do Muro de Berlim em 1989, o Muro de Berlim que se tinha tornado no símbolo da Guerra Fria e que, naturalmente, com o seu fim, com o desmantelamento deste muro, então também estão criadas as condições para o fim da Guerra Fria. Ou seja, para que este mundo comunista, digamos assim, se desagregue definitivamente. Ora, vamos então agora ver, com o objetivo de sintetizar aqui as ideias que eu estive a expor, vamos então ver aqui um vídeo que nos fala exatamente sobre estas ideias, ok? O mundo comunista atinge o seu apogeu no período pós-Segunda Guerra. Na URSS, e seguindo os princípios do marxismo-leninismo, a economia é nacionalizada e o poder é centralizado no Estado. Vários países seguiram o modelo soviético: China, Cuba, Coreia do Norte, Vietnã e os países da Europa de Leste. Na Jugoslávia, Tito institui uma república federal onde os setores público e privado coexistem. Na China, Mao Tse-tung cria um modelo autónomo, primeiro através de comunas populares de camponeses, para mais tarde introduzir a Revolução Cultural. A Hungria e a Checoslováquia tentam combater a presença soviética, mas são subjugados ao domínio comunista. Em 1953, Khrushchev chega ao poder e tenta suavizar a posição comunista, tentando uma coexistência pacífica com os Estados Unidos da América e tenta retirar poderes à burocracia, tentando alterar o sistema de economia planificado, sem grande sucesso. Em 1964, com Brezhnev, a burocracia vê os seus poderes reforçados e vive-se um clima de culto da personalidade ao líder máximo. Quando Gorbachev assume o poder em 1975, a URSS é um Estado altamente repressivo, com um grande atraso e falta de capacidade económica e uma população a viver em condições precárias. Com a perestroika, Gorbachev pretende impor maior transparência, glasnost e modernização.
abre a economia à iniciativa privada e democratiza o país com eleições livres e com a permissão da existência de oposição partidária. A liberalização introduzida por Gorbachev leva à desagregação do comunismo na URSS, onde se iniciam fortes movimentos independentistas. Na Europa de Leste, nascem movimentos anticomunistas. A queda do Muro de Berlim, em 1989, foi um momento marcante, pois simbolizou o início do fim da divisão do mundo nos blocos capitalista e comunista. A URSS desaparece oficialmente em dezembro de 1991. Ora bem, só aqui um pequeno reparo. Aqui foi dito que Gorbachev tinha chegado ao poder em 1975, não é bem assim. Ele chegou ao poder como líder do Partido Comunista da União Soviética em 1985, ok? Bem, então, mundo capitalista falámos, mundo comunista falámos, falta então agora falar do tal terceiro mundo. Mas o que é isso do terceiro mundo? Ora, será um terceiro porque não tem nada a ver nem com o primeiro, nem com o segundo, nem com o mundo capitalista, nem com o mundo comunista. Ora, vamos então tentar aqui ver algumas das características deste mundo que depois então nós poderemos reforçar com algumas palavras minhas. Vamos ver. Além de marcado pela tensão entre os Estados Unidos e a União Soviética, o período da Guerra Fria caracterizou-se também pela ocorrência de inúmeros movimentos de independência nos continentes asiático e africano. Isto porque, em pleno século XX, muitos territórios destes dois continentes ainda não possuíam autonomia política, mas estavam sujeitos ao colonialismo europeu, o qual perdeu a sua força desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Este processo de descolonização, que contou com o apoio das superpotências americana e soviética, bem como da recém-fundada Organização das Nações Unidas, ONU, deu origem a novos países, os quais procuravam consolidar as suas posições como novos senhores nas relações internacionais. É evidente que o apoio dos americanos e dos soviéticos no processo de descolonização afro-asiática não foi desprovido de segundas intenções. Ambas as potências esperavam encontrar nesses países sem-independentes novos aliados para a Guerra Fria. No mundo bipolarizado, isto é, estruturado em torno de dois grandes polos de poder, formaram-se blocos de nações que se uniram para apoiar um dos polos em disputa. E os novos países que surgiram na Ásia e na África, após os seus movimentos de independência, viam-se pressionados a aliarem-se a um dos lados. Foi neste contexto que se realizou na Indonésia, em 1955, a chamada Conferência de Bandung, que reuniu cerca de 30 países recém-libertados do colonialismo europeu e que pretendiam reafirmar as suas independências diante de qualquer polo de poder. Esta conferência internacional esteve na origem do surgimento de um verdadeiro movimento dos países não alinhados, isto é, que buscavam consolidar-se política e economicamente de forma autónoma perante as superpotências americana e soviética. A conferência contou com a participação de países asiáticos como a Índia, Ceilão, Vietnã, Irão e Indonésia, e países africanos como a Etiópia, o Egito e a Líbia, para além de muitos outros. Foi após o esforço iniciado em Bandung que se popularizou a expressão Terceiro Mundo, que passou a designar um novo conjunto de países que se via como não alinhado nem ao Primeiro Mundo, os Estados Unidos, e nem ao Segundo, a União Soviética. Foi também na Conferência de Bandung que se reafirmou uma série de princípios baseados na Carta da ONU que deveriam nortear o desenvolvimento político e económico dos países participantes, baseados em ideias como os direitos humanos, a paz internacional, a soberania das nações e a não interferência de quaisquer potências em assuntos internos dos países menores. Em resumo, apesar das dificuldades encontradas por estes novos países devido às suas delicadas condições internas e ao seu passado colonial,
A consciência de que viviam num mundo bipolar conduziu-os numa tentativa de emancipação completa e de não alinhamento. Mesmo assim, num mundo em que se impunha a bipolaridade da Guerra Fria em vários níveis, revelou-se quase impossível fugir às suas pressões. Ora, então temos aqui o significado de terceiro mundo. Vamos lá então a ver se compreenderam aquilo que foi aqui explicado. Ora, estamos perante então um conjunto de países que se tornaram independentes após a Segunda Guerra Mundial na defesa dos princípios que a ONU defendeu nessa altura. Ora, países da África, países da Ásia, que então vão aproveitar a defesa do princípio da autodeterminação e também algumas dificuldades que os países europeus, que eram os países colonizadores, tinham no pós-guerra e que naturalmente consideraram que era muito melhor dar-lhes a independência, assim conciliando exatamente a questão económica com a questão da autodeterminação. O movimento dos não alinhados é, então, quando este conjunto de países resolve tomar uma posição perante a Guerra Fria, perante o facto de existir um mundo capitalista e um mundo comunista e não quererem propriamente envolver-se em nenhum desses mundos e seguir a sua via independente da existência da Guerra Fria. Contudo, é de assinalar o facto de, nesta conferência de Bandung, estar presente o líder da Jugoslávia, que foi apresentado há bocadinho como um país que fazia parte do mundo comunista. Ora, como é que isto é possível? Isto é possível porque Tito, apesar de fazer parte do mundo comunista, não seguia o modelo soviético e, portanto, como tal, considerou que faria todo o sentido passar a fazer parte também dos não alinhados. Ora, o terceiro mundo, de uma maneira geral, não quer dizer que, por exemplo, a Jugoslávia se insira nesse contexto, mas tem um conjunto de características que mostram as fragilidades e as dificuldades que estes países sentiram e alguns ainda sentem na atualidade. A instabilidade política, o facto dos governos sucederem com alguma frequência, haver guerras civis e golpes de Estado, ter um baixo produto nacional bruto, mas um forte crescimento demográfico, a taxa de analfabetismo ser elevada, o setor primário ser o setor de atividade dominante, mas muito atrasado, as condições de higiene não serem as melhores e também conhecerem problemas de subnutrição e de fraca assistência médica. Ora, atualmente não faz muito sentido falarmos de terceiro mundo, não é verdade? A Guerra Fria terminou. Portanto, a expressão terceiro mundo, digamos que nos dias de hoje, acaba por não fazer sentido. Então, que nome poderemos dar a este conjunto de países que criaram movimentos não alinhados, que começaram por ser conhecidos como países do terceiro mundo, que ainda têm muitas destas características, apesar de uma maneira geral terem conhecido alguma evolução, não é? Também não podemos considerar que estes países, na atualidade, estão ao mesmo nível do que eram nos anos 50, nos anos 60. Houve, naturalmente, uma evolução nesse sentido. Daí o nome que hoje lhes poderemos dar. Países em vias de desenvolvimento, ou PVD, como também muitas vezes são conhecidos. Ora, esta expressão é uma expressão que apela para uma ideia positiva sobre a evolução destes países. São países que começaram com enormes fragilidades, a nível económico, a nível social e a nível político, mas que, ao longo do tempo, têm conhecido grandes ou pequenas, enfim, isto varia de país para país, mas têm conhecido alguma evolução a esse nível e, portanto, como tal, estão no bom caminho para se desenvolverem. Têm conhecido, portanto, alguns sucessos nesse sentido. Ora, muito bem, para terminar então a aula de hoje, temos um único desafio. O desafio é este, é um desafio um bocadinho complexo, porque implica terem atenção a muitos aspectos, e que é, identifica duas diferenças de caráter político e de caráter económico entre os três mundos em presença. Ou seja, portanto, um aspecto político do mundo capitalista, outro do mundo comunista, outro do terceiro mundo. E um aspecto económico, um do mundo capitalista, outro do mundo comunista e outro do terceiro mundo. Coloquem-nos, então, em comparação, de modo a se estabelecerem as diferenças. E por hoje ficamos por aqui. Até à próxima aula. Fiquem bem.